Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós vamos fazer um unboxing diferente. Trata-se de uma caixa de figuras de tarô mitológico que se chamam Olympian Tarot Cards. São cartas diferentes, né? Elas não são cartas comuns daquelas que a gente já conhece utilizando como oráculo do tarô, aquela dentro do caminhão de cartas, do mesmo jeito que cartas de jogar que existe, não. Ela tem imagens belíssimas, acredito que feitas com inteligência artificial e plastificadas, né? Como se plastifica documentos com aquela sobrinha que tem assim transparente em volta e sem aquele acabamento tão bom assim e tal. Isso eu já percebi que as pessoas criticaram nos vídeos que eu já assisti, vídeos do próprio Amazon, das pessoas comentando, né, sobre o trabalho, sobre quando recebeu, o que acharam, etc. E resolvi fazer esse vídeo também porque a gente escolheu comprar esse tarô, vamos dizer assim, porque nós estamos com planos de fazer um tarô mesmo nosso próprio. Não sei se vai poder ser publicado, se vamos conseguir publicar, etc. Sou eu e um amigo meu que estamos pensando em fazer, o professor Marcelo Silva, né, da Faculdade de Arquitetura. E a ideia é que a gente faça o esboço, né, e depois ele pinta, né, dentro da experiência que ele tem já de pintura, que aí pode ser até uma obra que, a parte, né, a própria obra já pode ter seu valor específico, mas a gente produziria também a nível, digamos assim, tratamento visual depois, com as bordas, as coisas todas, o fundo e tudo mais. Então, a ideia é a gente fazer um tarô dos mitos. Não é a mesma coisa que o tarô mitológico de Liz Green e Sharman Burke, né, que fizeram já o tarô mitológico famoso e tudo. Justamente por eu não ser muito fã do visual daquelas cartas e também não concordar com a escolha de alguns mitos, vamos dizer assim, principalmente dos arcanos menores, que acabam sendo um mito só para um arcano inteiro, para um arcano menor inteiro, e alguns dos arcanos maiores eu também acho que teriam outros mitos que representariam melhor o arcano, mesmo não discordando, claro, dos mitos que ela escolheu, ela entende muito e escolheu até bem, mas assim, acredito que tem outros que talvez retratem melhor, que sejam mais dentro de uma visão que nós temos dentro da psicologia junguiana, que ela também, inclusive, trabalha com, né, ela é uma terapeuta junguiana, e acho que, de certa forma, vai ser interessante se a gente estudar essas cartas. Acho que essas cartas têm muita importância para a gente ver até como os mitos são retratados de uma maneira diferente. Eu já andei vendo também, vocês vão ver aí quando a gente mostrar o tarô, que muitos mitos estão repetidos, muitas figuras mitológicas estão repetidas, mas eu acho que isso também não é problema. A gente, de certa forma, pode escolher se vai repetir também ou se não vai repetir. Eu geralmente não gosto de repetir, porque eu acho que um mito muitas vezes pode retratar muito melhor um arcano, por conta de determinado desdobramento que ele tem, por conta de uma história, uma relação que tem com a gente, na nossa percepção e na nossa perspectiva arquetípica e tal. E aí é importante a gente ver tudo isso, certo? Então, se vocês se interessam por mitologia, se interessam por tarô, se interessam por esses assuntos e estão curiosos para saber como que é essa carta, né, do Olympian Tarot Cards, fiquem comigo para ver isso logo depois da nossa vinheta. Bom, se vocês viram os outros vídeos dessas encomendas que eu pedi, essas todas que estão aqui, que eu pedi da AliExpress, vocês já sabem do que se trata, né? Então, a gente fez uma sequência aí de unboxings que traz algumas coisas que eu comprei e o último que falta é esse aqui, que é justamente a caixa de ferro para a mitologia grega. Então vamos lá, vamos abrir. É uma experiência um pouquinho diferente, que eu até vi comentários não muito positivos de algumas pessoas e outros muito positivos, mas o motivo de eu ter adquirido esse é porque eu tenho uma razão muito específica que eu disse na introdução para vocês, né? Que é justamente a vontade de criar esse tarô dos mitos. E
acho que essas cartas vão ajudar a inspirar bastante. Os cartões, né? Os cartões plastificados, pelo que eu entendi do anúncio lá antes de comprar. Vamos lá, pode ser que seja decepcionante ou pode ser que eu fique encantado, porque eu realmente ouvi opiniões divididas. Vou tentar abrir bem aqui para a caixa poder passar. Não é fácil porque plástico molha junto com saco. Olha só que maravilha esse visual aqui, muito bom. Já me encantei aqui. Vou tirar aqui logo para ver. Isso não é, gente, um tarô tradicional, né? Mas funciona como oráculo, né? Apesar de que Olympia Tarô, não sei direito como tudo. Olha só, formato bem do tamanho das caixas mesmo, da caixa mesmo. Já gostei aqui. Tem uma coisa assim que muita gente, eu acho que não deve ter gostado, que é esse formato de carta plastificada, né? E assim, a ideia de os arcanos associados a figuras mitológicas também, né? O louco Dionísio. Bom, vamos passar, né? Porque senão o vídeo vai ficar longo. Vamos passando logo. O louco. Aqui o mago Hermes. A alta sacerdotisa Hera. A imperatriz Afrodite. O imperador Zeus. O hierofante Apolo. Depois a gente vai ter que estudar isso aí para ver se os mitos batem exatamente com os amantes Afrodite e Eros. Eu acho que aqui é Eros Psique, viu? O Afrodite é a mãe de Eros. Ou então assim, talvez. Ah, não, tá aqui. Afrodite ou Eros, o deus do amor. Que é esse aqui. Aqui seria Psique mesmo. Bom, o carro é Ares, que tem a ver com realmente a associação astrológica da carta. Pô, gostei das figuras, viu? Bem feitas. A força é Hércules. O eremita Hermes. De novo, né? Hermes. Tem a roda da fortuna Moira, né? Que é o destino. Moira, justamente eu estou até estudando isso porque um inscrito me pediu para fazer a resenha do livro Astrologia do Destino de Liz Greening, e eu fui olhar pensando que eu já tinha feito e não fiz, estava na programação, pretendia fazer e não fiz. Então ele fala de Moira, que é a deusa grega do destino, de certa forma. Então tem tudo a ver mesmo, roda da fortuna com Moira. Aguardem aí que nós vamos fazer essa resenha que estou terminando de reler para fazer. Justiça, Temis, a deusa Temis. O pendurado, Prometeus. A morte é Thanatos, que é o deus da morte mesmo, né? Bom, eu acho que está até mais pertinente mesmo que o do tarô mitológico de Liz Greening, né? Temperança, Eos, que é o deus do tempo, deusa do tempo, né? Das eras, né? Das mudanças. Aqui tem a deusa da queda, né? Bom, tem aqui o diabo, Hades, tudo a ver mesmo. A torre Atlas, para mim é surpresa, mas vamos analisar para ver, né? Se Atlas corresponde mesmo. Estrela Eos de novo. A lua Selene. Bom, eu não pretendo repetir assim, eu não gosto disso, né? Porque eu acho que tem um mito que vai estar mais associado que o outro, né? Então é melhor escolher cada um para arcanos diferentes. A lua, Selene. O sol,
Phaeton, deus da vitalidade e coragem, não conhecia. O julgamento, Plutão, o deus da morte e do renascimento, que é o mesmo Hades, né? Só que em Roma. Ele faz isso também, né? Esse tarô que ele utiliza as duas versões, porque a mitologia grega e a mitologia romana tem diferenças, tem correspondências, como sincretismo, né? Religioso aí, mas são deuses que se assemelham, mas não são 100% iguais. O mundo, Gaia, tudo a ver. Adorei a escolha do mundo Gaia, perfeito. Olha, As de paus, Zeus de novo, né? Isso já não está me agradando, tá vendo? 2 de paus, Artemis. 3 de paus, Argos. 4 de paus, Hestia. 5 de paus, Ares, de novo Ares. 6 de paus, Heracles, é o Hércules, né? Só que em grego. O 7 de paus, Atlas, de novo, né? 8 de paus, Hermes, novamente pela terceira vez. 9 de paus, Odisseu. 10 de paus, Prometeus, de novo. Pajem de paus, Hermes. O cavaleiro de paus, Perseu. A rainha de paus, Hécate. O rei de paus, Zeus. Bom, inegavelmente as figuras são belíssimas, né? Eu acabei não separando os arcanos maiores dos menores. Deixa eu até adiantar isso logo. A estrela, a lua, o sol. Eu confesso que eu não sabia que era assim tão dentro da linha do tarô mesmo, né? Da sequência de arcanos do tarô. Pensei que fugia completamente, mas... E por isso eu até gostei, porque eu acho que... Talvez até não é que eu não soubesse, eu não lembrava, né? Porque quando eu comprei, eu acho que eu vi isso, que tinha essa sequência. Até pelo fato de ter o nome de tarô, né? Se tem o nome de tarô, tem que ter os 78 arcanos. Vamos lá. As de copas, Cibele. 2 de copas, Ganymede. 3 de copas... as 3 graças. 4 de copas, Narciso. Tá até uma figura de mulher aqui, né? 5 de copas, Erines. Não conhecia. Deus da vingança e da dor. 6 de copas, Eurídice. 7 de copas, Pandora. Interessante para 7 de copas, né? 8 de copas, Orfeu. 9 de copas, Dionísio, de novo. 10 de copas, Alcmene. Pajem de copas, Hermes. Acho que é o que mais apareceu. Cavaleiro de copas, Perséfone. Rainha de copas, Hestia. E rei de copas, Poseidon. Tudo a ver. Bom, é inegável, né, que as figuras são lindas, né, belíssimas, muito bonitas. Acho até que foram feitas por inteligência artificial com muita qualidade, né? Eu tô olhando aqui. Peraí, ainda tem mais, né? Não acabou não. As de espadas. 2 de espadas. As de espadas é Nike, a deusa da vitória, ou Nike. 2 de espadas, Orestes. 3 de espadas, Medusa. 4 de espadas, Hipnos, o deus do sono, né? O 5 de espadas, Ares, novamente. 6 de espadas, Charon. 7 de espadas, Hermes, mais uma vez. 8 de espadas, as musas. 9 de espadas, Eris. 10 de espadas, Thanatos.
a Pajem de Espadas Hermes, de novo, uma figura feminina. O Cavaleiro de Espadas Belerofon. Rainha de Espadas Atropos. Rei de Espadas Orestes, símbolo da justiça. Já vou separar aqui os espadas. Paus. E aqui copas. Agora o primeiro de todos, né, que eu considero primeiro, que é Pentáculos. Ás de Pentáculos, Plutão. 2 de Pentáculos, Hermes, mais uma vez. 3 de Pentáculos, Hefestos, que é Vulcano, né? O deus do fogo. 4 de Pentáculos, Cronos, que é Saturno, é na Grécia. 5 de Pentáculos, Eco. 6 de Pentáculos, Dionísios, de novo. 7 de Pentáculos, Teseu, uma figura feminina. 8 de Pentáculos, Hefestos, de novo. Trabalho, porque trabalho 2 vezes aí aparecendo. 9 de Pentáculos, Deméter, deus da agricultura. 10 de Pentáculos, Midas. Acho que tem tudo a ver mesmo. Pajem de Pentáculos, Hermes, de novo. Cavaleiro de Pentáculos, Atenas. Rainha de Pentáculos, Hestia, de novo também. E por último, Rei de Pentáculos, Dionísio, mais uma vez. Então é isso. Temos aqui eu gostei de alguns que foram escolhidos e acho que isso vai ajudar muito na hora de fazermos a nossa escolha dos mitos para cada arcano, mas tem 2 questões. Realmente, eu não entendo por que não fizeram cartas em vez de plastificadas, né? Cartas dentro dos padrões das cartas mesmo, que a gente vê sempre. Isso, de certa forma, me incomodou, apesar de não ser suficiente para me desagradar completamente, né? Mas eu preferia, na verdade, que fossem cartões normais. E a outra coisa foi essa repetição dos mitos, né, dos personagens míticos para diferentes arcanos, né? A caixinha eu gostei demais, então assim, não me arrependi, mas é isso, né? As 2 coisas que eu disse a você que acho que perderam um pouco para mim, né? Mas a consistência, faltou mostrar direito o fundo, aqui, ó, bem interessante. É isso aí. Vocês que sabem aí como foi a opinião de vocês em relação a isso. Comentem aí, digam aí o que acharam, certo? Então é isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da caixa de ferro para a mitologia grega, que tem essas cartas aí, né, que são belíssimas e que servem para mim. Eu já vi que servem para mim, para o objetivo que eu disse a vocês que eu tinha na abertura. E espero que também tenha agradado vocês. Se não agradou também, né, porque muitos não consideram muito assim dentro do formato de tarô. Aqueles que estão acostumados a utilizar o tarô talvez não se acostumem tanto com o jeito de funcionar dele, o jeito de ser, né, a textura e o modo de, né, o caráter talvez não tão profissional, que talvez não sirva até para uma tiragem de um tarólogo profissional, certo? Mas eu acho que me encantou muito e eu acho que valeu a pena a compra, tá certo? Mas cada um vai analisar a partir do que viu, e a gente fez um unboxing que mostrou diretamente, carta por carta, para vocês terem uma ideia, né, desse conteúdo, tá certo? Então, se gostaram, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal e apertem o sininho se por um acaso estiverem gostando dos conteúdos que a gente traz aqui, porque apertando o sininho vocês vão ser notificados toda vez que entrarem no YouTube com a conta de vocês sobre os vídeos que a gente postar no nosso canal, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço.